Amém. Pai, obrigado por essa oportunidade, por esse tempo que temos passado juntos aqui, nos ajudado, um contribuído com o outro, que realmente sejamos exploradores dos planos que o Senhor tem para gente, que sejamos aqueles que têm o coração de, de bandeirante, de conquistador daquilo que o Senhor já nos entregou e que realmente possamos usufruir de cada oportunidade, de cada bênção e que tenhamos uma vida abundante. Em cada área da nossa vida possamos usufruir de cada recurso que o Senhor nos deu e já nos entregou. Eu abençoo cada um aqui com um espírito de ousadia, de coragem, de novos planos, de alegria, para que avancem, Senhor, sem medo para os seus destinos, que com certeza são mais altos do que nós podemos imaginar. Em nome de Jesus. Amém, gente? Isso é um tempo de avanço, está muito claro. Avanço para a igreja, avanço para cada indivíduo, cada filho de Deus. E eu espero que você esteja buscando ir além. Você esteja realmente buscando ter experiências e conquistas além do que já teve, além do que seus pais tiveram, além do que sua família teve. Eu não sei se você está buscando um emprego melhor, uma empresa melhor, uma faculdade melhor, você está buscando ter uma saúde melhor, ou ter uma melhora no seu relacionamento, viver coisas que você ainda não viveu, mas se não, é preocupante, porque é isso que Deus quer para você, novas conquistas. Não tem uma história na Bíblia que alguém estivesse assim, estacionado, sabe? Parado, e que ele não tenha uma história de relevante, né? E que a pessoa não tenha conquistado coisas grandes depois, quando ela se mexeu, quando ela percebeu o que Deus tinha para ela. Eu espero de verdade é que você esteja orando por alguma coisa hoje. Busca na memória aí qual é a coisa que você está orando. Agora meça isso, se realmente isso é algo grande, digno de dos sonhos e do coração de Deus. Eu estou aqui, não quero esquecer, que eu já trouxe isso ontem, esqueci. Recebi esse livro ontem aqui da Ju, a apóstola Juliana. Ela é uma especialista em comunicação, liderança, desenvolvimento de líderes executivos e líderes na igreja. O livro chama Avançando para o Alvo. E aqui não é uma propaganda, até porque vocês já conhecem esse livro, mas ela atualizou o livro e me mandou. Estou ansioso para abrir e começar a ler. Devo começar segunda-feira, porque eu tenho uma programação de leitura aqui. E é uma jornada de autoconhecimento e inteligência emocional. Com certeza eu preciso disso para entender a mim, o que Deus tem para mim nesses dias. E por que eu decidi trazer essa referência de livro também? Porque nós estamos em testes. Nós estamos no meio de testes. Eu sei que às vezes isso não é agradável ouvir, nem é agradável estar passando, mas a gente está em teste. Às vezes a gente esquece que Deus trabalha com a gente, nos desenvolve e nos testa. Por quê? Porque a gente precisa crescer, a gente precisa se desenvolver. Às vezes eu conheço pessoas, né, encontro com pessoas que projetam seu crescimento espiritual depois da morte. Depois que eu morrer, eu vou estar lá no céu, no meio dos anjinhos, flutuando na nuvem, rua de ouro, e assistindo Netflix. E aí eu vou me preocupar com as questões espirituais. Há uma preocupação muito grande de Deus em relação a nós, em relação ao nosso desenvolvimento espiritual para hoje e não para depois da morte. As experiências espirituais maiores, territórios espirituais maiores, autoridades espirituais maiores em nós para hoje e não depois que você estiver no céu. Algumas pessoas não projetam coisas materiais, porque eles se tornaram tão espiritual, e aí eu estou falando com ironia mesmo,
que as coisas materiais parecem que não existem, que Deus não nos entregou elas. E aí eu anulo buscar conquistas maiores, aí eu estou falando de coisas mesmo, finanças, emprego, carreira, relevância na onde eu atuo, bens para abençoar minhas futuras gerações, não só os meus filhos, mas abençoar os meus netos. Não sei se você sabe, o judeu, a herança dele, na verdade, não é para o filho, é para o neto. Ele já pensa no neto. E o avô desse filho dele, que é o pai dele, né, se preocupa com a herança do filho dele. Então, há uma necessidade que nos preocupemos em o que nós vamos fazer pelos nossos filhos. Talvez você não seja uma pessoa de grandes conquistas, mas além da educação, além da vida espiritual, a gente precisa preparar o melhor para eles, pelo menos as conexões para que eles voem, que eles avancem, né? E a gente tem medo disso. Eu vejo dentro da igreja as pessoas terem medo de conquistas. Por quê? Porque não se acham merecedoras, não se acham dignas de receber alguma coisa. E aí colocam a vida no automático, não deixa a vida me levar, e a vida passa. E muitos cristãos, segundo o Miles Monroe, diz muito isso, né? Os melhores livros ainda estão lá no cemitério. As melhores invenções estão lá no cemitério, porque a vida ficou no automático. Então a gente está tendo um evento na igreja lá, um pessoal preparando as paredes, arrumando as coisas tudo. Ali é uma super oportunidade. Eu estou estimulando você a estar mais próximo dos homens que estão trabalhando ali, inclusive mulheres, pode fazer um café, pode contribuir, seja porque você ali se desenvolve, entende mais as pessoas, relaciona mais, faz novas conexões. E aí a galera trabalhou bastante ontem, quero até reconhecer isso, né? Ontem, anteontem, e vão continuar trabalhando. Ou seja, eu preciso começar a me mover, não dá mais para esperar só as coisas acontecerem. Eu preciso provocar, eu preciso romper com esse medo de me relacionar, de conquistar novos amigos, de conquistar novas oportunidades. E essas conquistas, elas não são dadas para nos exaltar. Como a gente estudou em alguns dias atrás, toda a glória é para Deus. Então a gente precisa manifestar a glória de Deus aqui na Terra. E para manifestar, eu preciso ter resultado, ter fruto, ter relevância. Às vezes a gente planeja só tá falando santo, santo, santo e acha que isso é a adoração que Deus espera de nós. Não é. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os céus cantam santo, 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 que os anjos cantam santo, santo, santo. Deus não precisa de mais gente cantando. Não tem problema nenhum cantar, tá? Eu gosto de cantar isso. Acho que é muito bom para mim, mas que ele me deu de missão, enquanto vivo, que eu manifeste a glória dele aqui na terra, através de feitos, através da minha fé, através da sabedoria, através dos testes que vou passar e que eu seja aprovado nesses testes. Então, a gente está entrando numa sexta-feira hoje de grande desafio, de rompimento, mas eu preciso analisar o que eu tenho orado, o que eu tenho buscado e que fruto que eu quero dar com isso, né? O Davi, meu filho, agora vai tirar a habilitação. Estava pensando nisso quando preparava essa palavra aqui. Ele vai passar por testes. E por que ele vai passar por testes? Eu posso te garantir que ele já sabe dirigir, que ele se vira bem no trânsito, mas ele vai passar por testes. E por quê? Porque precisa ficar claro para todos que ele está apto a todas aquelas funções, todas aquelas preocupações que o motorista tem que ter. E talvez alguma ele ainda não tenha desenvolvido. Talvez não, com certeza. Talvez algumas áreas da nossa vida, a gente pense que está preparado. Mas a gente ainda não provou certas coisas. E aí você pode colocar a área que você quiser, a área que você mais tem se sentido chateado e frustrado. Com certeza, falta alguma coisa ali para ser aprovado. Se você for honesto com você, você vai perceber rapidamente, falta isso, falta paciência, falta sabedoria, falta autocontrole, falta autoconhecimento, como eu citei o livro da Ju aqui, falta inteligência emocional para eu avançar para o meu objetivo. Há um processo, existe a fase de desenvolvimento e existe a fase de teste. E a gente está querendo passar pelas duas, né, direto.
Eu já passei por muitos testes, em todos os sentidos, em companhias que trabalhei, com clientes que gostariam que eu fosse fornecedor, testes financeiros, de fé, se realmente eu me manteria fiel àquilo que eu tenho proposto. A gente tem passado na empresa alguns testes, porque a gente teve propostas de seguir por um caminho que não é o caminho que a gente quer seguir, e a gente está sendo testado por isso. A gente está sendo testado porque nós não queremos trilhar um caminho que parece bom aos nossos olhos, mas entender o que Deus tem para nós, né? O que Ele quer, no que Ele quer que nós sejamos aprovados e como, né? E nem todos os testes eu acabei bem. Muitos testes, eu posso dizer muitos mesmo, eu tive de refazer. Muitos testes na minha vida eu demorei décadas para poder ser aprovado. Muitos testes eu demorei, eu passei até vergonha por estar passando de novo por ali, diante de pessoas mais maduras e vendo que eu não tinha sido aprovado. E como eram pessoas mais maduras, eram pacientes comigo, investiam na minha vida, mas eu que tinha de decidir se eu queria ser aprovado nos testes. Passei testes na área de saúde, passei testes no meu relacionamento conjugal, a gente fez 20 anos de casado, imagina quantos testes, né? Que eu passei. A Gazela não, mas que eu passei bastante mesmo. E eu posso te dizer, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou casado, eu ainda estou trabalhando, eu ainda estou... Então, todos os testes eu tive falhas graves, eu tive aprovações que eu pude celebrar, mas todos eles doeram. Posso te garantir isso. Todos os testes, tanto quando eu passei, quanto quando eu fui reprovado no teste. Todos os testes exigem da gente mais profundidade. Fui reprovado, e nos que eu fui reprovado, eu tive de repensar a maneira de agir, recomeçar nessa área da minha vida. Por quê? Porque nem todo dia, porque a gente se converte e a gente acha que todo dia é um unicórnio, né? Que é aquele dia, uau, arco-íris, incrível. E não é. A gente sabe que a gente vai ter luta. O que a gente tem de garantia é que se eu permanecer, se eu quiser avançar, e se eu investir no meu avanço, eu vou vencer. Porque a Bíblia dá esse spoiler. Você vai vencer. Você vai ser capacitado, você vai ser desenvolvido, você vai ser treinado, você vai receber graça do alto, você vai receber favor de Deus. E aí os testes começam a aumentar o nível, mas você começa também a aumentar o número de vitórias e de aprovações. Que teste você está passando hoje? O bom seria você anotar, o teste que eu mais estou passando é nessa área. O teste que eu mais tenho sido reprovado é nessa área. Não tenha vergonha, não. Se você quiser que a gente ore por isso, a gente ora. Se você quiser orar aqui, a gente ora. Se você quiser orar sozinho comigo, a gente ora sobre isso. Mas quais são os testes que eu preciso ser aprovado hoje para ir para o destino que Deus quer para a minha vida? Deus nem sempre dá o que nós desejamos. Pense nisso. Deus dá o que a gente precisa, mas Deus não dá o que a gente deseja. Então, as nossas orações e testes, às vezes, não são aprovados porque a gente está pedindo coisas que não são adequadas ou não estão no tempo certo. Mas eu preciso prosseguir fazendo pelo menos o meu natural para poder descobrir isso, descobrir o que está adequado ou não. O principal momento do teste é quando temos nos esforçado e não temos alcançado o objetivo. Eu chamo esse momento porque é quando a gente reconhece que a gente já fez bastante, já passou um longo tempo e a gente não foi aprovado. Esse é um momento difícil, porque a gente começa a cobrar as outras pessoas. A gente começa a cobrar do marido, começa a cobrar da esposa. Mas eu tenho me esforçado e não tenho sido reconhecido. Eu tenho sido um bom filho, eu tenho sido um bom pai, eu tenho sido um bom pastor, um bom líder na igreja, eu tenho sido um bom servo. Meu líder não tem me reconhecido, minha esposa ou meu marido não tem percebido e não tem retribuído, os meus filhos não têm me valorizado, ou os meus pais.
eu tenho sido honesto com tudo que eu faço na minha carreira, na minha empresa, mas eu não tenho visto benefício. Tem um momento que eu chamo de crepúsculo nessa história de teste. Assim, para mim, sabe aquele momento? É o pico da escuridão que vai começar a luz da aurora. Você sabe que ela vem, mas ela nunca chega. Está escuro ainda, você não consegue ver direito. E aí o Senhor está falando, permaneça aí, continue se esforçando, continue, e essa fase vai passar. E você vai começar a ver a vitória, começar a ver as conquistas, começar a ter sinais de pequenas conquistas. E aí, quando eu recebo as pequenas conquistas, eu preciso decidir se é isso, se eu quero permanecer ali, porque muitas vezes eu não valorizo os pequenos começos, as pequenas vitórias. E aí eu repito o teste. Porque não veio do jeito que eu queria, na embalagem que eu queria, do jeito que eu queria, na posição que eu queria. E Deus está dizendo, eu vou te levar lá para essa posição, mas primeiro nós vamos passar por uns caminhos. E eu sei que a nossa vontade é nem passar por testes, né? Pelo menos comigo é assim. Hoje está claro para mim, porque Deus não me entregou um monte de coisas. Um monte de oportunidade que eu tive e deixei passar. Escapou assim pelos dedos. Seja na área que você quiser imaginar, talvez você também tenha passado. Em finanças, em oportunidades de negócios, em espaços para eu ser relevante, talvez amigos que foram embora, talvez uma esposa, um marido, um relacionamento que terminou, que já passaram. Eu, agora falando de mim, eu posso te garantir que eu não passei nos testes com o Senhor porque eu estava pensando em mim. Eu não estava pensando no que Ele tinha para mim, nos testes e na aprovação que Ele tinha para mim. Eu estava preocupado comigo. O foco estava em mim, as minhas necessidades. E aí eu atrapalho ser abençoado, ser reconhecido por um líder. E tudo isso que a gente falou aqui, eu consigo atrapalhar e atrasar a minha aprovação. Eu preciso orar para saber como passar pelos testes. Eu preciso meditar, eu preciso de relacionamento, eu preciso de Bíblia, tudo isso que a gente tem aprendido para poder passar por esses testes. E a pergunta que Deus quer nos fazer hoje é: você tem pedido muitas coisas? Você tem pedido grandes coisas? E afinal, eu acho que essa é a principal pergunta que eu queria te fazer. Você quer ou não quer receber? E o segredo de receber é passar pelo teste. Você quer ou não receber isso que você tem orado? Porque não é uma varinha de condão. São processos e autoridades que eu passo a ter em algumas áreas. Vou te dar um exemplo. Você pede para ser milionário, você recebe US$ 1 bilhão hoje. Não é 1 milhão, não, 1 bi de dólares na sua conta hoje. Você sabe o que você vai fazer com isso? Se você não sabe, não tem sentido você receber. Posso te garantir, escutei o JB falando isso, e isso mexeu comigo. Eu sei exatamente como é que eu começo a desencadear uma construção de muitas ações que eu usaria todo esse recurso. Esse dinheiro não ia para o banco ou para um fundo ficar lá só sendo aplicado. Claro que uma parte iria para isso, mas o dinheiro seria para produzir coisas. Você está pedindo um casamento? Você já pensou como é que vai ser esse casamento? Já está preparando como é que você vai tratar esse casamento? Está sabendo que tudo muda a partir do casamento? Que se você se tornar um bilionário, tudo muda na sua vida? O que você está pedindo? Você está pedindo para ser um empresário? Sabe que não vai descansar se você for um empresário, não tem descanso? É por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. E aí o assunto fica sério. É por isso que muitos são chamados para ganhar bilhões, para ter sucesso em muitas áreas da vida, mas não são escolhidos, porque a gente deixou de se preparar para isso. Emocionalmente,
tecnicamente, espiritualmente. A boa notícia, gente, é que todos nós vamos passar por testes. E alguns para serem aprovados. Outros aqui já estão no teste final. Tenho acompanhado algumas vidas, estão em testes finais já. E Deus está te testando, saiba disso. Não tem nada solto. Tudo que está acontecendo, Deus usa para fazer teste. Salmo 7, verso 9 diz: pois tu sondas a mente e o coração. Tu sondas a mente e o coração. Deus sonda sua mente e seu coração. Tudo que está acontecendo ali durante o teste. E isso ele usa para trabalhar você, para você ser provado para novos níveis. Jeremias 11:20 diz: tu julgas com justiça e examina pensamentos e emoções. Às vezes, eu vejo pessoas se enganando durante os testes, preferindo não encarar o que está vendo, o que está pensando, o que está sentindo, o que está dentro do coração. Como que a gente prova algo? Passa pelo fogo. Ontem eu meditava muito nisso, sobre passar as coisas pelo fogo, que eu estou aprendendo sobre a luz do sol nas plantas, inclusive num tronco de árvore que você usa para lenha, o que está concentrado ali e o que sobra depois da queimada. Então, depois de queimar, o que sobra é o mineral. O resto tudo foi embora. É aquilo que é a base mesmo. Tudo que a gente vai fazer, a gente faz teste. A gente gosta de fazer teste com carro, com casa, com um colchão que você vai comprar, você testa. E Deus está testando agora e quer saber o que está no seu coração. Para te ser sincero, Ele não quer saber o que está no seu coração, Ele quer que você saiba. Jesus sabe o que está no seu coração. Mateus 9:4 diz uma passagem que Jesus vem passando no meio de alguns dos seus confrontadores. Ele diz assim: conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente seus corações? Jesus conhece os nossos pensamentos, Ele sabe que Ele vasculha nossa mente, nosso coração. Não tente enganar Deus, não tente se enganar. Esses testes, essa promoção que Ele quer nos levar, eles acontecerão a partir do momento que eu for sincero. Falar assim: aqui eu não dou conta, me ajuda a resolver isso. Buscar ajuda, confessar os seus pecados uns aos outros, buscar alguém mais maduro para te ajudar. Ele quer nos mostrar nessa manhã o que está nos atrapalhando, porque essa é uma semana de avanço em áreas que nós não avançamos ainda. Não é avançar na mesma área que você vinha, é onde você não tem conseguido. Isso está muito claro para mim. Nas áreas que eu não tinha avançado ainda, Deus está me levando essa semana. Não é o nosso chefe que é nosso inimigo, não é nossa esposa ou marido, não é nosso pai. O inimigo é o nosso coração. Jeremias 17:9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O Senhor está falando assim: não confia nesse coração. Ah, mas eu sou crente há 30 anos. Não confia no seu coração. Não confia nessas motivações. Exponha isso. Trabalhe isso. Porque isso vai te fazer reprovado nos testes. Sentimentos, emoções, rusga, chateações, isso vai te reprovar. Verso 10 diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ou seja, o teste que a gente está passando vai nos levar a uma recompensa, a um território novo, que é isso que ele nos prometeu na segunda-feira. Ah, pastor, eu não consigo deixar de fazer tal coisa, não consigo parar de pecar nisso, não consigo me dedicar, não consigo ser fiel nas finanças. Mostre isso para ele, seja sincero. Mostre isso claramente, não consigo. E aí, eu quero te dizer que não tem teste que você não possa suportar. 1 Coríntios 10:13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará o escape,
para que possam suportar. Então, quando não estiver aguentando, falar assim, eu estou no último limite aqui, não estou aguentando. Preciso de escape. Se é essa a sua realidade, preciso agora de um escape. Minha mente não aguenta mais, minha emoção não aguenta mais. Preciso de um escape. Talvez seja um livro, talvez seja uma conversa com um amigo, talvez seja uma conversa com o seu líder, talvez seja um tempo maior de oração, talvez seja descanso, mas chegou o momento de dar uma grande virada na nossa vida, porque o Senhor liberou uma unção de conquistas, novas experiências, avanço. Se você não está percebendo isso, pare para observar. Você está falando consigo mesmo, observando só a si, só os seus próprios interesses. Comece a perceber o que está dentro do coração de motivação e aquilo que Deus tem te proposto. Não rejeite. Muitos são chamados e poucos escolhidos, porque rejeitam esse chamado. Creia e ore agora, retomando sua posição de filho herdeiro, de coisas grandes que ele tem para você, de herdeiro de uma herança, de uma recompensa pelos testes que você tem passado. Aproveite essa oportunidade. Isso é seu. Não posso te conduzir além daqui. É você que tem que falar com ele agora. Seja um dos escolhidos. É isso que eu penso que você tem que falar para ele. Senhor, eu quero ser um dos escolhidos e eu tomo essa posição agora, de escolhido. Hebreus 4:7 diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Pai, nós oramos para que o nosso coração não seja endurecido diante desse chamado. Esse call to action, Senhor, é para o nosso avanço, para as conquistas, os territórios que o Senhor tem nos proposto. Experiências contigo, experiências na terra, experiências nas finanças, experiências nos relacionamentos que ainda não tivemos. O Senhor nos prometeu isso essa semana e vem nos preparando. Nós nos rendemos diante de Ti agora. Eu oro por cada um, que haja uma rendição verdadeira dos seus corações inclinados, suas vontades, suas pretensões, Senhor, para que não sejamos enganados por nós mesmos, por nosso coração, mas que possamos ver como a luz da aurora, de glória em glória, de fé em fé, que avancemos, Senhor, até que seja dia perfeito e possamos usufruir da sua presença plena, dos seus benefícios plenos e daquilo que o Senhor desenhou para a nossa vida, que são planos mais altos que podemos imaginar. Em nome de Jesus, que essa fé seja ativada em cada um aqui e que cada um aqui possa ser referência tua para outros irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.